Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso segundo vídeo desta terça-feira, como sempre, com muitas informações para trazer para vocês. Antes disso, pedir para vocês deixarem o dedo no like, me ajuda bastante. Se forem novos aí no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e segue a gente também lá no Instagram. Bom, a situação é a seguinte, temos Taça São Paulo rolando, o Vasco joga contra o Osasco às 7h30 da noite. E você que quiser fazer uma aposta esportiva, eu super te recomendo aí a Stake.com, que é uma das maiores casas de aposta do mundo, paga rápido, paga muito bem. Você se cadastrando lá, utilizando o meu cupom promocional Futebolaço, você ganha bônus aí e pode começar a apostar, beleza? Além de futebol, você tem cassino, você tem jogos também aí de tênis e NBA, o que não falta é opção. Vai lá, faz a tua apostinha no jogo dos moleques na Taça São Paulo, beleza? Bom, vamos falar agora sobre o departamento de futebol do Vasco, reforços. O Vasco está fechando um pacotão com 3 atletas. O volante Jair chega ao Rio de Janeiro às 9h45 da noite no aeroporto do Santos Dumont. Inclusive você que mora aqui no Rio, quiser recepcionar o nosso novo volante, você pode estar indo lá para o Santos Dumont nesse horário, que é a hora que desembarca o voo do volante Jair. Chega hoje no final da noite, amanhã vai o CT Maurício Barbosa, realiza exames médicos e realizando exames médicos, aí ele sendo aprovado, assina contrato e é novo reforço do Vasco. Ontem, inclusive, no velório de Roberto Dinamite, o companheiro Wellington Campos, de Super Rádio Tupi, perguntou como é que estava a situação do Jair com o Vasco, se já podia tratar ele como jogador do Vasco. Ele falou que estava tudo muito bem encaminhado, faltando apenas alguns detalhes sendo resolvido. Vasco e Atlético faria o anúncio em conjunto. Ou seja, o que falta mesmo é a chegada do jogador ao Rio, que vai acontecer no final da noite de hoje, realiza exame médico e vai ser anunciado. Goleiro Ivan, informação dada hoje pela manhã dos companheiros do canal Atenção Vascaínos, tá acertado. Ivan é novo goleiro do Vasco, mesma situação. Chegar no Rio de Janeiro, fazer exames, sendo aprovado, faz a realização de assinatura de contrato para ser anunciado. Inclusive o Zenit, que é o clube ao qual ele estava jogando emprestado junto ao Corinthians, acabou de publicar no seu Twitter a rescisão do jogador e também anunciou a chegada de outros atletas. Tá bom? Segundo apurou os companheiros do canal Atenção Vascaínos, o goleiro chega por empréstimo com opção de compra após essa passagem de empréstimo no Vasco. Acredito eu que o Vasco realmente queria o Kehler, ele esperou até o último segundo a situação do Kehler ir para frente ou não, ele acabou renovando com o Inter, e aí o Vasco foi no seu plano B, que era o Ivan. E acho que existiu uma discussão interna no Vasco e depois com o Corinthians de, pô, cara, a gente compra logo o Ivan, será que não é melhor tentar negociar ele com o Corinthians por empréstimo? Porque o Ivan arrebentou na Ponte Preta, foi ao Corinthians, jogou pouco, pela questão do Cássio, como é que joga o Cássio que tá lá? Ele teve uma fratura também lá, foi ao Zenit, no Zenit foram 4 jogos. Você vai chegar agora pagando e pá, 10 milhões de reais num goleiro que quase não jogou nos últimos 2 anos. Então o Vasco traz o jogador por empréstimo, ele tem 25 anos e já fixa o passe. Se o Vasco quiser, no final do empréstimo, já sabe o valor que tem que pagar e aí fica com o goleiro em definitivo, tá bom? Então acho que a negociação foi excelente. Eu, inclusive, prefiro o Ivan ao Kehler. Pelo menos a amostragem do Ivan é maior. O Kehler tem um pouco mais de idade, 2 anos de idade, se não me engano, de diferença, e a amostragem dele é um pouco menor. Uma temporada boa na Chape e 12 jogos no Brasileirão no Internacional. Acho que o Ivan teve uma amostragem maior. Beleza? Dito isso, Alex Teixeira também, informação do companheiro Lucas Pedrosa, acertou os detalhes finais ontem, terça-feira, e será jogador do Vasco, vai renovar o contrato por uma temporada. Então esses 3 aí são os novos reforços do Vasco. Dá para contar sim o Teixeira como reforço, porque o contrato dele expirou já há mais de um mês, ele está livre no mercado e agora reativando o jogador. Então dá sim para considerar um reforço, beleza? O Alex Teixeira estava aguardando a movimentação de mercado do Vasco, que ele queria ficar caso o Vasco tivesse um time competitivo. E assim o Vasco está fazendo um time interessante. O Teixeira optou em ficar. Inclusive, realmente, o time do Vasco é interessante. Com os reforços anunciados, vou trazer para vocês um possível time do Vasco aqui. Se for num 4-3-3, Ivan no gol, na lateral direita Puma Rodrigues, na zaga Robson, Bambu e Léo. O Manuel Capasso está com negociações reativadas, é um papo para o vídeo da noite, mas hoje é Robson e o Léo Pelé.
Na esquerda, Lucas Piton, cabeça da área, Jair, podendo ser o Marlon Gomes. Quem vem treinando por hora de segundo volante é o Figueiredo. Na meia, pode ser o Nenê ou o Alex Teixeira. Lembrando que o Nenê, a princípio, é só um contrato para ele encerrar a carreira depois do Campeonato Carioca. Nas pontas, você tem o Luca Orelhano, que deu essa engasgada aí, está achando estranho, que até agora não houve um anúncio oficial. O jogador está quase não, acho que ele já está uma semana aqui no Rio de Janeiro. Da outro lado, pode ser Ignaldo, pode ser o próprio Figueiredo, caso ele seja adiantado para voltar para sua posição. E no comando do ataque, Pedro Raul. Então o Vasco começa a ganhar forma com esses jogadores aí e começa a ter um time, sim, interessante. Beleza? Caminhando agora para a reta final, eu gostaria de trazer para vocês aqui uma entrevista que eu achei maravilhosa, que eu fiz ontem com o Lédio Carmona. É um cara que eu já era muito fã. A gente sabe, né, quem pega os mini detalhes, que o Lédio Carmona era vascaíno. Eu trouxe para vocês aqui no canal, inclusive, um depoimento dele emocionadíssimo, falando que o Roberto Dinamite é o seu herói. Ele primeiro se apaixonou pelo Roberto e depois, pelo Roberto, ele acabou virando vascaíno. Deu, inclusive, o nome do seu primeiro filho de Roberto, por causa do Roberto Dinamite, em 2008. E eu entrevistei o Lédio Carmona ontem, lá em São Januário, e perguntei a ele, inclusive, essa questão do porquê que o Roberto Dinamite é o super-herói dele, quais são as características que ele absorveu do Roberto Dinamite. Ele, inclusive, fala que ele acha que o Roberto é uma figura subvalorizada no futebol brasileiro. A entrevista tá muito boa. E o Lédio Carmona não é de dar entrevistas, então vai ser legal ouvir aí os registros dele. Não foi porque eu fiz a entrevista não, mas eu particularmente achei muito boa. Então com vocês, Lédio Carmona, falando também sobre Roberto Dinamite. Bom dia, Lédio, tudo bem? Beleza? Lédio, me emocionou muito, vou começar pelo seu texto de ontem. A gente já sabia que você era vascaíno, eu ainda não tinha visto um relato seu falando que era torcedor do Vasco, mas me emocionou você contando a história de que primeiro você se apaixonou pelo Roberto e do Roberto veio o amor pelo Vasco. Conta pra gente um pouco mais dessa história. Não, primeiro essa questão de ser vascaíno, na verdade, eu nunca disse que era vascaíno, porque nunca me perguntaram ao vivo qual era o meu time. Na rua, todo mundo que me pergunta, eu digo, eu sou vascaíno. Se me perguntam, eu digo. Eu acho que é uma pergunta que eu não gosto de ficar respondendo, mas já que me perguntar, quando me perguntam, eu digo. Mas eu, antes de ser vascaíno, na pessoa jurídica, eu sou jornalista, então tem que ter uma neutralidade constante. Por isso que eu também seguro um pouco essa questão, porque a gente faz clássico, a gente tem que ter equilíbrio, tem que ser neutro, tem que ser imparcial. Então essa linha é muito tênue. Mas a partida do Roberto, eu acho que ela anula todas essas questões, né, de imparcialidade. Aí era um momento mesmo de extravasar, de mostrar o sentimento, de externar gratidão, reconhecimento e luz por um cara que me deu muitas alegrias, principalmente na minha infância e adolescência. Eu estou com vou fazer 58 anos. A minha relação com o Roberto começou em 74 e terminou agora, né? Terminou na parte física, né? Porque nós éramos amigos, a gente estava sempre pronto. Eu tinha um canal de WhatsApp com ele, que a gente batia papo. E agora eu tenho que cumprir a promessa que eu fiz para ele de escrever a biografia dele. É um processo longo, que biografia boa leva tempo. Então a gente vai levar esse tempo aí compartilhando com minhas funções no canal, no Sport TV e na Globo, para fazer dar esse presente para ele, a biografia que ele tanto queria. E você usou o termo super-herói. Por que ele é o seu super-herói? Ele é meu super-herói porque ele conseguiu ter o dom de me apresentar o futebol, de ser, depois do Pelé, o primeiro jogador que eu de fato conheci, que meu avô me apresentou, que meu pai me apresentou, e a partir daí ele me apresentou, o Roberto me apresentou o mundo do futebol e me apresentou o Vasco, me apresentou o rádio, que é uma coisa que eu sou apaixonado, e me fez ser jornalista esportivo. Com 11, 13 anos eu já queria ser jornalista esportivo, e o Roberto está sempre linkado como fio condutor nessa história. Então, por isso que eu digo, ele
ele é um super-herói da minha família, da minha vida. Então, por isso que ele tem, não é só pelos gols, é por tudo que ele representou para mim na minha formação, inclusive na minha formação de caráter. Você falou muito da questão da relação do filho, com o nome do seu filho, Roberto, é por causa dele, mas eu queria que você contasse uma outra história com o Roberto que te marcou, principalmente da característica dele como pessoa. Mas outra história com o Roberto, então, o Roberto era um cara, eu sempre falei, pô, como é que vai ser a primeira vez que eu fui entrevistar o Roberto, né? E isso aconteceu em 86, eu era estagiário. E a gente veio fazer uma matéria para o Jornal do Brasil sobre 15 anos do início da carreira dele, que ele começou a carreira em 71, profissional do Vasco. Então era uma carreira de relembrar grandes momentos dele com a camisa do Vasco. E o Roberto sempre foi assim muito desligado, assim, muito humilde, né? Então era eu e o repórter da Deude Aguiar, eu era o estagiário, lá aqui na antiga sala de imprensa do Vasco. Então toda pergunta que a gente perguntava, ele não lembrava. Ele tinha dificuldade de lembrar, né? E eu respondia todas. Aí ele falava, pô, mas fazer entrevista com ele sabe muito mais da minha vida do que eu. E tanto que ano passado a gente fez o podcast com ele, que ele foi lá na redação da Globo, eu e o Luiz Carlos Júnior. Eu até brinquei com ele, pô, sua memória está muito melhor, que ele, nesse podcast ele estava lembrando de coisas que me surpreenderam, que ele estava lembrando de coisas que nessa entrevista de 86 ele não lembrava. Enfim, o Roberto, a impressão que eu tenho é que ele não tinha a exata noção do tamanho que ele tinha, do peso que ele tinha, da importância que ele tinha para o futebol. Ele era muito humilde, muito simplório. O nosso papel é mostrar para o mundo o tamanho do Roberto Dinamite. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. E logo mais aí na parte da noite eu chego com a nossa terceira edição, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Lembrando que às 7h30 da noite tem Vasco e Osasco aí pela Taça São Paulo, beleza? Classificando, aí o Vasco vai para a próxima fase. Hoje o Vasco é o líder do grupo com 6 pontos em 2 jogos disputados. 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. Qualquer momento de que volta mais, tamo junto, valeu, fui!